Oi, turma, tudo bem com vocês? Nós vamos aqui então falar um pouquinho sobre a unidade 3 da nossa disciplina. E essa unidade é bem interessante porque ela fala sobre educação em saúde, educação permanente, educação popular e equipe multiprofissional, tá bom? Bom, gente, educação em saúde é um tema extremamente importante para a nossa sociedade. É um tema de discussão político, é um tema de discussão em grupos de pesquisa na construção de dissertações e teses em cursos de mestrado e doutorado, tá bom? Então eu vou percorrer o nosso material didático e vou pontuar alguns pontos, né, para a gente trazer uma discussão sobre essa unidade, tá bom? Então a nossa unidade começa falando sobre a educação permanente em saúde, tá? E existe o conceito de educação permanente que é diferente de educação continuada. Ou seja, a educação permanente, ela está acontecendo sempre e geralmente ela é institucional, tá bom? Então, nós vemos aqui nesse quadro, eu vou marcá-lo aqui todo em amarelo, não sei se eu vou conseguir deixar marcado. Mas esse quadro mostra direitinho a diferença da educação permanente e da educação continuada. Ou seja, a educação permanente ela tem uma característica de ser multiprofissional, ela tem uma prática de ser institucional, ou seja, geralmente as unidades de saúde, as empresas de saúde possuem uma prática de ter permanentemente cursos e outros tipos de formação. Ela lida com problemas da saúde, ela lida com transformação nas práticas. Esse tópico aqui é muito importante, porque realmente a educação permanente ela tem um objetivo. O objetivo, geralmente, de uma educação permanente é transformar a prática profissional daqueles trabalhadores daquele local, tá? Como eu já falei com vocês, a educação permanente também é contínua. Por ela ser institucional, ela tem mais condições de ser contínua. Isso pode acontecer em cursos presenciais, cursos online, de diferentes maneiras, tá bom? E ela também é centrada na resolução de problemas, porque geralmente, como ela é institucionalizada, ela visa resolver algum problema daquele local, daquela instituição, daquele público, tá certo? Em contrapartida, a educação continuada, que eu acho que é um termo muito comum para vocês hoje em dia também, muito se fala em educação continuada. Na verdade, se fala mais em educação continuada do que em educação permanente, porque a educação continuada ela é uniprofissional, ou seja, cada profissional busca a sua. Ela é uma prática autônoma, ou seja, ela não tem então uma empresa por trás que te leve a fazer isso ou mesmo que te obrigue a fazer tal formação, tá? Ela geralmente está vinculada a temas da sua especialidade. Ela geralmente pode ser também uma atualização técnica e ela geralmente é esporádica, ou seja, ela não é contínua como na educação permanente. A educação continuada é algo que você, como profissional, busca fazer. Você não faz ao longo do ano inteiro, ela pode ser esporádica, você um ano pode fazer, outro ano pode não fazer, mas mesmo assim ela tem o nome de educação continuada. E ela trabalha geralmente com a pedagogia da transmissão. Então esse quadro ele relata muito bem a diferenciação entre educação permanente e educação continuada, ok? Bom, passando para o tópico número 2 desse material, nós trabalhamos então um pouco com o conceito de equipe multiprofissional, tá bom? Bom, nas unidades anteriores, pudemos compreender que saúde não é apenas a ausência de doenças. Logo, existem determinantes do processo saúde-doença que contam com a integração de vários profissionais atuando com o objetivo de proporcionar um trabalho de excelência para as ações preventivas, curativas e de reabilitação. Então, aqui eu grifaria essas 3 palavras. A saúde, ela lida com prevenção, ela lida com cura e ela lida com reabilitação, tá bom? E o conceito de saúde, para ele ser completamente efetivado, é necessária a presença de uma equipe multiprofissional. Então, o nosso texto aqui diz que hoje existem 14 profissões de nível superior, fora aquelas que são de nível técnico, né? Que são reconhecidas pelo Conselho Nacional de Saúde
e que vão atuar, então, nesse conceito de saúde, tá? Quais são essas profissões? A biomedicina, as ciências biológicas, a educação física, a enfermagem, a farmácia, a fisioterapia, fonoaudiologia, a própria medicina, a medicina veterinária, a nutrição, a odonto, a psicologia, o serviço social e a terapia ocupacional. Ou seja, muitas dessas profissões aqui podem atuar como forma de prevenção, correto? Podem atuar de forma curativa e podem atuar na forma de reabilitação. Então, esse texto é interessante porque mostra também aqueles adeptos à área de saúde como um todo, né? Tem aqui, então, a gama de cursos que vocês podem buscar numa futura segunda graduação ou em nível de especialização, de mestrado, doutorado. Você pode ter uma graduação numa dessas áreas de saúde e fazer uma pós-graduação em outra área da saúde também, o que vai complementar a sua atuação profissional. Bom, seguindo então seguindo o nosso material, entramos no tópico número 3, que fala então de educação popular e educação comunitária, ok? Bom, educação em saúde no Brasil até a década de 1970, ou seja, há bastante tempo, era focada nos interesses políticos e econômicos, de forma autoritária. Por isso, muitos profissionais de saúde mostraram-se insatisfeitos e desejaram uma atuação mais significativa para as classes populares. E aí o texto mostra pra gente, então, o conceito de educação em saúde. Nós escolhemos esse autor chamado Vasconcelos, e ele diz que educação em saúde é o campo de prática e conhecimento do setor saúde que tem se ocupado mais diretamente com a criação de vínculos entre a ação médica e o pensar e fazer cotidiano da população. Ou seja, qual é a chave para esse conceito? É o vínculo entre a ação médica e o fazer e pensar cotidiano da população. Então, educação em saúde, gente, não é só falar sobre saúde. Não é transmitir conhecimento sobre saúde, mas é o vínculo que uma população, de como uma população pensa e do que a população faz em relação a uma ação médica. Podemos citar hoje, por exemplo, o coronavírus. Coronavírus, uma pandemia, né? Nós estamos nesse momento em isolamento social por causa dessa pandemia. E nós vemos, então, um fazer social, um pensar da população diante de uma ação médica. Essa ação médica que acabou se tornando política, que é a necessidade do isolamento social, mas ela primariamente ela é uma ação médica, tá? Ela tem então um vínculo, essa ação médica tem um vínculo com o pensar e fazer cotidiano da população. Então esse é o conceito de educação em saúde que nós priorizamos nesse texto, e ele diz respeito, então, a como a população se porta, o que a população faz diante de uma ação médica, de um evento em relação a doenças de uma maneira geral, ok? Dúvidas em relação a esses conceitos, gente, por favor, deixem no fórum da nossa sala de aula virtual. Um outro termo que nós utilizamos muito também é o chamado atenção primária ou básica, que também é denominado cuidado primário de saúde. Esse conceito foi determinado pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, a partir da declaração de Alma Ata, tá bom? Então, esse conceito ele é um pouco amplo, vou marcar aqui também para vocês darem uma reforçada nesse conceito. E nós podemos aqui ler juntos. Os cuidados primários de saúde são cuidados essenciais de saúde baseados em métodos e tecnologias práticas, cientificamente bem fundamentadas e socialmente aceitáveis. Vocês conseguem notar aqui, olha, que cientificamente fundamentada diz respeito à sociedade científica. E socialmente aceitável diz respeito à população, à sociedade como um todo. Então, sempre na educação em saúde vai ter essa vinculação do que é científico com o que é feito e aceitável pela população, pela sociedade como um todo. Colocadas ao alcance universal de indivíduos e famílias
da comunidade mediante sua plena participação e a um custo que a comunidade e o país possam manter em cada fase de seu desenvolvimento no espírito de autoconfiança e automediação. Fazem parte integrante tanto do sistema de saúde do país, do qual constituem a função central e o foco principal, quanto do desenvolvimento social e econômico global da comunidade. Representam o primeiro nível de contato dos indivíduos, tá? Então aqui começa a grande definição da atenção primária ou atenção básica. Representa o primeiro nível de cuidado dos indivíduos, da família e da comunidade com o Sistema Nacional de Saúde, pelo qual os cuidados de saúde são levados o mais proximamente possível aos lugares onde pessoas vivem e trabalham e constituem o primeiro elemento de um continuado processo de assistência à saúde, tá bom? Então, o conceito de atenção primária é um conceito muito básico, como o próprio nome diz, é o primeiro atendimento que é feito ao indivíduo, à família ou à comunidade. E esse procedimento tende a entrar, então, no processo de assistência à saúde para a vida toda. Então, como o próprio nome diz, é realmente uma situação primária. É um primeiro contato, um contato inicial daquele indivíduo com a assistência de saúde dele. Bom, continuando então, gente, nós entramos aqui no tópico número 3.2. Para finalizar esse material, o nosso texto, então, fala sobre educação popular com afrodescendentes e indígenas. Então, o texto diz que, almejando a construção de uma sociedade mais democrática, a educação popular também é realizada com os afrodescendentes e indígenas. E aí, então, nós indicamos para vocês a leitura de 2 textos para finalizar esse material didático, tá bom? Pessoal, é isso sobre a unidade 3. Eu quis fazer uma coisa bem dinâmica em relação ao nosso material didático e peço que vocês, então, em caso de dúvidas, deixem as perguntas lá no nosso fórum de discussão, no fórum Fale com seu tutor, e aí nós podemos conversar mais, tá bom? Um grande abraço a todos.